Então, a apresentação sobre hoje é o que que o Google oferece nessa tecnologia de LLMs. Então, a gente vai falar um pouco sobre o passado dessa família do Google, que teve nomes diferentes ao longo do tempo. Depois, concentrar sobre a família atual, que eles chamam de Gemini, e comentar um pouco sobre o projeto Astra, que é uma coisa bem interessante, mas que a gente, na verdade, tem pouca informação. E depois o Vitor vai falar sobre o Google Agent Space e o Google AI Studio. Então, o Google, apesar de não ser tão popular assim quanto a OpenAI, ele tem modelos com características bem interessantes. A primeira delas, que eu vou mostrar através de vários exemplinhos, é que os modelos foram construídos desde o início visando interação multimodal. Por exemplo, os modelos da Meta, o Llama, eles originalmente saíam como modelos de texto e só bem recentemente eles começaram a é, seguir para esse rumo de multimodalidade. E os pais diferenciam. A outra coisa que o Google foi pioneiro é ter janelas de contexto bastante longas, muito mais longas do que a concorrência tinha na época. Eu também vou comentar um pouco em mais detalhe qual é a implicação disso. Bom, a outra coisa que é bem interessante é que o Google acopla o resultado da saída das LLMs direto com pesquisa tradicional do Google. E, de novo, eu vou mostrar um pouquinho como é que isso é feito. E, finalmente, o último modelo do Google, o Gemini 2.5 Pro, até pelo menos alguns dias atrás, era o melhor modelo que tinha em termos de desempenho. A história dos modelos linguísticos do Google é bastante antiga. Um modelo que é chamado de BERT, que é de 2018, mais ou menos, esse modelo é bastante usado, era bastante usado, e até hoje ainda tem gente que insiste em usar o BERT. Na época ele era bastante interessante, mas tinha um modelo linguístico diferente desses LLMs que a gente tem visto até agora. A ideia do BERT é que você pegava uma frase, tirava uma palavra do meio da frase, e o modelo tinha que adivinhar qual era a palavra que estava faltando e qual era o significado da palavra naquele particular contexto. Então, tinha a parte anterior da frase, a parte seguinte da frase e a palavra ali no meio. Então, o significado da palavra era dependente do contexto. Bom, o Burke era um modelo grande para a época, mas que hoje em dia é um modelo bastante pequeno. Tempos depois, lá pelo final de 2020, o Google lançou um outro modelo, o T5, que era substancialmente maior do que o BERT. O BERT ainda dá para a gente rodar localmente, o T5 não, o T5 já é um modelo bastante grande. Mas isso é, digamos assim, os primórdios da história. Se vocês olharem para essa figura aqui, tem a opção de coisas com BERT no final, que eram variantes do BERT original do Google para uma melhoria ou outra. Então, ele despertou bastante interesse durante algum tempo. Mas, hoje em dia, ele é completamente obsoleto. Se vocês lembram de uma figurinha que eu mostrei na primeira aula, que comparava os modelos americanos entre si, e depois tinha a comparação com os modelos chineses, o Google é o verdinho aqui. Então, você olha que o Google sempre andou meio que atrás da OpenAI, que é o pretinho aqui, exceto agora bem recentemente, onde o Google começou a ter um desempenho semelhante ao da OpenAI, e hoje, que não está nessa figura, o Gemini 2.5 Pro, ele é melhor do que o A3 Mini da OpenAI. A Anthropic, que é esse marronzinho claro aqui, sempre andou meio embolada com o Google e a Meta, né, série dos modelos chamado Llama, né?
eles andaram sempre atrás dos outros concorrentes. Então, o Google sempre teve aqui embolado em termos de desempenho com a OpenAI e a Anthropic. No começo dos tempos, depois que o BERT e o T5, digamos, saíram de moda, o Google começou a lançar uma série de modelos com esse nome de Lambda. Nem me lembro mais o que Lambda significa, mas era na época um modelo, na época que foi lançado, no começo de 2022, um modelo razoavelmente grande, 137 bilhões de parâmetros, e tinha sido treinado como os modelos da OpenAI, usando o que está disponível na web, diálogos e por aí afora. O total de documentos que o Lambda foi treinado, 1,5 trilhão de documentos, é mais ou menos 10 vezes o tamanho do modelo, né? 137 bilhões vezes 10 dá mais ou menos um pouco menos do que 1,5 trilhões, que é mais ou menos a proporção que a gente tem nos outros modelos. Mas esse esforço de treinamento do Lambda, na época que ele foi lançado, era um esforço substancial. O paper original do Lambda, que eu não pus aqui como referência, devia ter colocado, ele tinha uma questão na hora do treinamento bem interessante, é que se aparecesse algum fato, ele meio que consultava o web para saber se aquele fato deveria entrar ou não dentro do treinamento do modelo, né? E era um processo um tanto ao quanto caro, mas que garantia o máximo possível que o modelo estivesse próximo da realidade. Esse nome é bonito, chama-se groundness do modelo, né? O quão o modelo é grounded, o quanto o modelo é aderente à realidade. Então, o paper original do Lambda tem essa discussão sobre groundness que era interessante na época, diferente dos outros modelos que estavam sendo lançados. Depois o Google mudou o nome, isso é uma coisa curiosa, né? O Lambda era BERT, depois passou a T5, depois passou a Lambda, agora passou PAL-M. Ele mudava o nome dos modelos. O PAL-M foi lançado um ano depois do Lambda, mas era um modelo substancialmente maior, praticamente mais 3 vezes maior do que o Lambda. E aí começou a ter uma família desses modelos. Então, existem versões desse modelo Palma com um número bem menor de parâmetros que dava até para a gente brincar com eles. Logo em seguida, o Google lançou o Power 2, que era menor do que o PAL-M, mas ele tinha sido treinado um número bastante grande de dados, né? E nesse momento, eles já se preocupavam em mostrar que o modelo tinha capacidades multimodais, que era capaz de seguir raciocínio, ou seja, aquela raciocinar passo a passo antes de dar a resposta, e ele tinha uma certa proficiência em codificar. Então, esse modelo PAL 2, ele já tinha características que são próprias desses modelos mais recentes. Isso já faz 2 anos, né? O Bard, na época, 2 anos atrás, era equivalente ao ChatGPT, né? Quer dizer, era o chatbot que o Google oferecia para você ficar brincando com essas LLM. Quando eles lançaram o PAL 2, eles embutiram por parte dos panos, era que suportava o Bard. Só que se tentasse usar o Bard, você não ia conseguir. Ele dizia que o Bard não está disponível no Brasil. Balela, né? Que a gente pode pegar o Opera e fazer um pass-through lá para algum canto nos Estados Unidos e executar ou chamar o Bard da mesma forma que a gente chamava o ChatGPT. E aí eu brinquei, né, de pedir ao Bard para me explicar onde é que o Dom Pedro I estava hospedado, enterrado, e ele começou a resposta de uma forma correta, ao contrário dos outros exemplos que eu mostrei para vocês. Então, ele começou a resposta do Bard, né, usando
Lambda, o Power M2, dizendo que o coração do Dom Pedro estava num container, numa jarra, né? Na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no estado do Porto, que está certo, eu falei isso um monte de vezes, e que o corpo do Dom Pedro I está lá no Monumento da Independência, em São Paulo. É, até aí, maravilha. Ao contrário dos outros, ele acertou direitinho a resposta. Depois ele continuou dizendo que o coração, ele pediu, Dom Pedro I pediu que o coração fosse doado para a cidade do Porto, o que é verdade, e ele acrescenta, onde Dom Pedro I nasceu, isso está completamente errado, não sei de onde é que o modelo tirou isso. O Dom Pedro I nasceu em Lisboa, no Palácio da Ajuda, no mesmo quarto, na verdade, que ele morreu. Então, a resposta que o modelo Palm M2 gerava era muito boa, tão boa quanto, ou melhor, do que os outros que tinham na época, exceto essa frase aqui que eu não sei de onde é que veio. Então era divertido. Eu fazia isso, eu pegava esses vários chatbots da vida, esses vários modelos, e tentava ver com algumas perguntinhas como é que eles reagem. Bom, é, aí, num certo momento, o Google resolveu que os modelos deles finalmente iam ter algum nome só, em vez de ficar mudando de nome. E o que eles fizeram? Mudaram o nome do modelo para chamar Gemini, e Gemini passou a ser usado também para se referir ao chatbot do Google. Então, hoje, no ecossistema do Google, tudo é Gemini. E quando eles lançaram o Gemini, eles continuaram enfatizando que esses eram modelos é, treinados desde o instante zero em dados multimodais. Isso faz uma diferença razoável e é muito mais difícil de treinar os modelos. Eu vou dar vários exemplinhos que tem na documentação do Gemini que são bem interessantes. Então, enfim, em algum momento o Google, que eu também não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, em algum momento o Google resolveu chamar de Gemini ponto final. Tudo agora é Gemini com versões diferentes. O Gemini 1, lançado em dezembro de 2026, vinha em três versões diferentes, né? Uma versão muito grande, que era competitiva com os modelos da OpenAI, mas se vocês lembrarem da figurinha que eu mostrei, não era tão competitivo assim. E dois outros modelos um pouco menores, o que eles chamavam de Pro e o que eles chamavam de Nano. Esse Nano supostamente era para você rodar o modelo em coisas como o seu telefone celular, o seu tablet, embora Nano não era coisa tão pequena assim. 1,8 bilhões de parâmetros ainda é um modelo bastante grande. E eles enfatizavam que o modelo ia ser disponibilizado no que eles chamam de 4-bit quantization, que na verdade é reamostrar um número, o floating point, que representa os pesos, para só 4 bits. Isso diminui bastante a precisão do modelo. Então, você até consegue rodar um modelo localmente, é fácil rodar esses modelos pequenininhos, só que o desempenho deles é bastante ruim. Esse relatório que está aqui embaixo é interessante de ler, embora seja antigo, porque eles entram em algum detalhe sobre como é que eles fizeram o treinamento do modelo, qual é a infraestrutura de hardware que eles usaram para fazer o treinamento desses modelos. Não é pouca coisa. Então, tem umas curiosidades aqui nesse relatório interessantes. E nessa época aqui, eles publicavam relatórios com um considerável detalhe sobre as características do modelo, como é que ele foi treinado e por aí afora. Coisa que hoje em dia ninguém mais faz. Bom, eis aqui um exemplo de uma aplicação multimodal que eu tirei daquele relatório, que na hora que eu vi isso, quando eu li aquele relatório, eu achei bem interessante. O modelo, lembra que o modelo é multimodal. Multimodal significa muita coisa, significa você traduzir, processar imagens, significa, em particular, você processar manuscritos.
Então, esse exemplo aqui é legal porque ele diz o seguinte: eis uma solução de um problema de física. Então, o problema é, está aqui a formulação do problema, né? A formulação do problema já tem um desenho, e aí está a resposta de algum aluno manuscrita, a resposta que o aluno produziu para esse diploma, para esse problema. Então, o que o prompt diz eis um problema e eis uma solução. Um problema tem uma formulação multimídia e a solução é um manuscrito. Aí o prompt, o que eu estou pedindo ao modelo para fazer, Gemini 1, tá? Perguntar se essa solução manuscrita é correta ou não. Isso não é nada trivial, porque o Gemini, para responder a esse pequeno detalhe daqui, ele tem que entender qual é a pergunta, tem que explorar a resposta e comparar a resposta que o aluno deu com o que seria a resposta correta do problema e explicar se está ou não correta a resposta do aluno. Pois bem, o que está lá escrito no Technical Report, que eu não experimentei, dado isso, a resposta do Gemini está aqui do lado. A resposta do Gemini é bem interessante porque ele primeiro analisa a pergunta e diz que está errado. E depois mostra qual é a resposta certa a esse problema, aqui num passo a passo bastante razoável, e dá a resposta final do lado. Então, vocês imaginarem que vocês podem chegar lá no Gemini, no console do Gemini, passarem isso daqui e ele produzir essa resposta que está aqui, é uma coisa bastante impressionante, a meu ver. Não é só, digamos assim, esse exemplo não só explora a capacidade multimídia do Gemini em entender coisas manuscritas, como a capacidade dele de resolver problemas em matemática. Não é tanta surpresa assim, porque esses modelos são treinados em provas de matemática, então são expostos a esse tipo de raciocínio. Mas, de qualquer maneira, isso é bem interessante. E isso é o Gemini de um ano e meio atrás. Esse é outro exemplo que tem aqui, e eu achei também bastante interessante. Se vocês olharem essas curvas aqui, isso aqui é uma senoide, isso aqui é o gráfico da tangente, e isso aqui é uma exponencial. Tá? Isso aqui já é mais difícil da gente entender, tá um pouco estranho, mas isso aqui é uma parábola em 3D. Então, no fundo, o que o prompt aqui está dizendo é o seguinte: olha, eu estou dando para você quatro desenhos, então um Gemini tinha que entender o que esses quatro desenhos eram, e ele pedia para você refazer esses desenhos aqui numa outra ordem, que é o que está escrito aqui embaixo. Bom, pois bem, qual é a resposta que o Gemini deu? Ele primeiro interpreta os quatro desenhos que estão aqui, os quatro gráficos que estão aqui, né? Isso aqui é uma senoide, isso aqui é uma curva tangente, isso aqui é a função exponencial, isso aqui é uma parábola em 3D. E aí, o que está pedindo aqui é que você refaça esses plots, esses gráficos, colocando a parábola, depois a função seno, depois cortei aqui embaixo, né? A função exponencial e a função tangente. Ele não só faz isso, ele plota a resposta a esse prompt aqui, a esse plot aqui, mas ele faz mais do que isso. Ele escreve para vocês um código em Matplotlib, né? É, em algum lugar ele diz aqui. Matplotlib. Ele usa Matplotlib, então um código em Matplotlib para gerar esses gráficos. Então aqui também eu estou mostrando para vocês uma coisa bem interessante. Ele reconhece gráficos de funções, ele consegue entender um pouco o que o prompt está pedindo, mas isso é a parte mais fácil, e ele gera matplotlib, né? Bem interessante isso. Tudo isso de um ano e meio atrás. Bom, um ano atrás, o Google lançou uma versão intermediária do Gemini
que tinha um modelo grande, né? Esse modelo Pro é um modelo grande dessa família, melhorado há um ano e meio atrás, né? Tinha uma versão um pouco mais, um pouco não, muito mais leve do Gemini 1.5, que no fundo é o que a gente usa para, enfim, exercitar o Gemini. E apesar desse Flash aqui ser uma versão leve, ele era melhor do que o Gemini 1.0 Ultra, quer dizer, a versão grande do Gemini Ultra tinha um desempenho pior do que a versão pequena desse Gemini 1.5. Aí tem uma coisa que eu já comentei com vocês quando eu falei do DeepSeek, que eles mudaram a arquitetura do modelo. A arquitetura do modelo até o Gemini 1 era a arquitetura tradicional de Transformers e só a parte do decoder do Transformer, mas bem tradicional. Eles agora mudaram a arquitetura desse modelo, do Gemini 1.5, para ser aquela arquitetura de Mixed of Experts. Lembra que significava que a cada passo você exercitava um conjunto você tinha à disposição um conjunto de experts, não um único. E aí tinha um gateway aqui, que quando o token chegava, ele disparava esse token, mandava esse token para um ou mais especialistas, e depois combinava a saída dos especialistas em uma saída global. Não é a primeira vez que o Google brinca com essa ideia do Mixed of Experts, mas é a primeira vez que eles saíram de uma arquitetura tradicional para uma Mixture of Experts, há um ano atrás. Bom, o grande passo que o Gemini 1.5 trouxe foi uma coisa até surpreendente na época. Eles tinham, na época, os modelos trabalhavam com no máximo 128K de contexto. Contexto é aquela área que você passa informação para o modelo, né? Isso aqui é o contexto. Eu estou colocando essa informação no contexto do prompt. Então, agora, o Gemini 1.5 deixava você usar 1 milhão de tokens nessa área de contexto. Como eu disse, o Anthropic tinha 128, acho que na época os modelos da OpenAI tinham 32K tokens, era 32K tokens, era muito menos do que o Gemini 1.5 oferecia. E na versão Pro do Gemini 1.5, que foi lançada mais tarde, né, quase 4 meses mais tarde do que a família, esse tamanho da janela de contexto dobrou para 2 megatokens. Isso é um feito tecnológico extremamente interessante. Tá? Bom, o que que significa, e agora que eu vou sair um pouco da descrição meramente dos modelos, dar um exemplo, dar exemplo do que significa uma janela de contexto muito grande. Isso é tirado desse paper aqui. Tá? Bom, o que que a gente pode fazer? Se a área de contexto é muito grande, eu posso passar texto muito grande e pedir para resumir o texto. Quando eu digo texto muito grande, não é uma página de papel, é o livro inteiro. Você pode pegar um livro de 300 páginas e colocar na área de contexto e pedir para resumir o livro inteiro. Você pode começar um diálogo com o usuário longo, não um diálogo com o usuário com poucas interações, um diálogo com o usuário bastante grande. O dia inteiro de aula, vocês podem colocar na área de prompt. Podem fazer agentes mais complicados ainda. E pode fazer uma outra coisa que vai por esse nome bonitinho de Many Shot in Context Learning. Isso aqui significa o seguinte: é, logo quando a OpenAI começou a trabalhar com esses modelos grandes, uma coisa que eles argumentaram no paper do GPT-3
é que esses modelos muito grandes, eles aprendiam com exemplos. Por exemplo, você quer classificar a polaridade das sentenças, se elas são a favor ou contra. Em vez de retreinar o BERT para fazer isso, você pega um desses modelos e dá uns pequenos exemplos, 5 exemplos do que são as frases a favor, 5 exemplos do que são as frases contra e 5 exemplos do que são frases neutras. A partir desse pequeno conjunto de exemplos, a LLM é capaz de generalizar, ou seja, classificar qualquer uma outra sentença. Então você não tem que retreinar a LLM, você simplesmente passa alguns exemplos. Com essa área de prompt muito grande, esses poucos exemplos não são 15, podia ser 15 mil exemplos. Então a noção de que você pode direcionar o comportamento da LLM simplesmente passando exemplos tomam uma dimensão muito maior do que se o contexto fosse um contexto limitado, como era na época para os outros modelos. Então, do ponto de vista de aplicações de processamento de texto, que é a base de linguagem natural, esses contextos muito grandes, como o Gemini 1.5 passou a oferecer, permitem você criar aplicações bem interessantes. Mas isso é texto. Você pode imaginar vídeo. Você pode imaginar que você está passando vídeo e pedindo para ele, o modelo, analisar o vídeo. Você pode ter uma noção de uma interação com o usuário na base de vídeo. Você pode criar aplicações para você resumir um vídeo, pegar a aula que a gente grava aqui e resumir aquela aula, interpretar aquela aula. Então, os 1 megatokens permite você trabalhar com vídeo, não vou dizer da mesma forma que você trabalha com texto, mas com aplicações tão sofisticadas quanto aquelas que a gente trabalhava com vídeo. E é claro, a mesma coisa se aplica para áudio. Você pode pegar esses podcasts que o pessoal publica aí no começo do dia com as notícias e pedir para o Gemini resumir os podcasts, resumir o áudio daquele conjunto de notícias em pequenas frases, né? Bom, aí para ser um pouco mais preciso sobre o que significa o contexto longo, eis uns exemplos mais, digamos assim, mais objetivos. Você pode pegar 50 mil linhas de código, código no sentido de 80 caracteres por linha, tipicamente. Você pode pegar 50 mil linhas de código e colocar no contexto. Não é colocar aos poucos, não, é colocar tudo em cima do contexto. E ele vai analisar o teu código. Você pode pegar as suas mensagens aí do e-mail dos últimos 5 anos e colocar tipicamente, depende, é claro, do número de mensagens que você troca por ano, mas isso é uma situação típica, né? Colocar tudo que eu troquei de mensagem durante os últimos 5 anos e pedir para analisar alguma coisa. Você pode pegar 8 livros de umas 300 páginas e colocar dentro do contexto. Ou pode pegar esses podcasts, como eu falei. Então, isso dá uma dimensão do que é possível você passar de informação para a LLM analisar ou tomar alguma ação numa área de contexto tão grande quanto 1 milhão de tokens. Lembra que 1 milhão de tokens é do 1.5 Pro. Não, 1.5, esse 1.5 aqui, desculpa, 1.5 sem ser o Pro. O Pro é o dobro disso, né? Então, são coisas assim que até relativamente pouco tempo, até um ano atrás, a gente não iria conseguir fazer. Hoje já tem vários modelos com contexto assim grande. Aí, nesse mesmo relatório técnico do 1.5, eles dão uns outros exemplos bem divertidos, bem interessantes. Um é o seguinte: esse Calamanga aqui é uma linguagem é, falada na Papua Nova Guiné por muito pouca gente. Tem aparentemente menos que 200 pessoas que conseguem falar essa língua.
mas ela é dicionarizada. Então você pode chegar e passar o dicionário de Calamang para inglês no prompt e pedir para o Gemini 1.5 traduzir um texto de inglês para Calamang. Então é como se eu passasse o dicionário Wise inteiro no prompt. Só que não é o Wise, é um dicionário de inglês para uma língua completamente maluca. Que certamente o Gemini 1.5 nunca foi treinado sobre ela, porque duvido muito que exista alguma coisa na web sobre Calamari. Outro exemplo que eles dão lá é bem interessante. Eles pegaram a transcrição de todo o áudio da missão Apollo 11, né, o pessoal que usou lá na Lua a primeira vez, que dá umas 402 páginas, e pedia esse videozinho aqui. Tem essa aplicação rodando. Então, eles carregam no prompt a transcrição inteira da missão Apollo. E aí começa a fazer perguntinhas sobre isso. Onde é que o fulaninho falou para o Beltraninho que estava chegando na Lua, que estava muito rápido? Então, eles localizam dentro do texto esse tipo de coisa e resumem para você. Então, isso aqui não é pouca coisa. Os exemplos que eu gosto mais, que também estão naquele relatório técnico, né? Esse relatório técnico aqui, é bem interessante. Esse videozinho aqui que tem esse frame é um filme do Buster Keaton, não muito grande, tem 45 minutos, a resolução do vídeo não é lá essas coisas, mas o total desse vídeo do Buster Keaton de 45 minutos gera, quando ele é tokenizado, 684K tokens. Ora, 684K tokens é menor do que a área de prompt de 1 mega tokens. Então você pode pegar o vídeo inteiro do Buster Keaton e carregar na área de prompt. Aí tem dois exemplos aqui. Vocês podem rodar isso, tá? Esse troço aqui tem o, a URL tem aqui nesse relatório. Vocês podem pedir para localizar o frame onde um personagem tira do bolso do outro um papelzinho. Aí vocês vão rodarem esse videozinho aqui, aí vocês vão ver que o modelo consegue analisar 45 minutos de um filmezinho, localizar o frame onde o cara que está em pé vai lá e tira do bolso do outro que está sentado um determinado papelzinho. Aí a resposta do prompt não é simplesmente o frame 32 ou sei lá, o frame não sei das quantas. É um papelzinho e ainda por cima ele analisa o que está escrito no papelzinho. O que está escrito no papelzinho é que o sujeito penhorou um relógio por US$ 4, onde penhora, né? Penhorou um relógio por US$ 4 num determinado loja de penhora, essa loja daqui. E o Will Smith é o cara que está assinando aqui embaixo. Então, ainda por cima, decodificou a assinatura do que está nesse papelzinho. Cara, isso aqui é um negócio muito interessante. Um outro exemplo que tem aqui, nesse mesmo filmezinho, é o prompt. Isso aqui, esse quadradinho aqui, é o que você coloca na interface do sistema. Você carrega o vídeo, aí depois você diz aonde é que aparece um objeto na cena do vídeo com essa cara daqui. Aí ele desenhou essa carinha daqui, que parece ser uma, um reservatório de água com a água caindo. E aí ele vai lá e te devolve um frame onde aparece alguma coisa, uma cena, um objeto, semelhante a isso daqui. Cara, isso é muito interessante, né? Isso há um ano atrás, né? Os alunos da pós, no ano passado, no semestre passado, fizeram uma outra aplicação que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto.
Eles pegaram uma questão do vestibular, essa questão que está aqui do vestibular, e usaram o Gemini 1.5 para fazer duas coisas. Uma é uma animação que esse ET de bigode aqui, o ET de bigode lê, fala o que está escrito aqui. Então é text to speech. E ainda por cima o speech coordenado com a animação desse personagem daqui. Então, um personagem, se vocês entrarem nessa URL aqui, tem a gravação da aula que eles deram sobre o Gemini, desse bonequinho aqui falando isso daqui. Então, primeira coisa, text to speech to animação, né? Para animação. Não bastasse isso, o Gemini 1.5 resolve a questão. O Gemini 1.5 pega esse texto que está aqui, entende o que essa questão de matemática é e produz a resposta dessa pergunta de matemática. Nota, isso está em português. Tá? Então, ele entendeu o português, produziu a resposta em português. O bonequinho falou português, embora o text-to-speech para português não tenha lá, tenha umas pequenas falhas, mas ele faz isso. Então, olha a quantidade de tarefas que o Gemini 1.5 foi capaz de fazer nessa brincadeirinha que eles fizeram o semestre passado. Tá? Bom, mais recentemente, ou seja, um mês atrás, um mês e pouco atrás, o Google lançou finalmente uma nova versão do Gemini, de novo com o Gemini Pro, aquela versão grandona, o Gemini Flash, que é o que tipicamente você deveria usar, uma versão mais levezinha, e um Gemini Flash com Chain of Thought, com características semelhantes ao O3 Mini da OpenAI. Então, essa família de modelos, né, tem menos de um mês, quer dizer, um pouco mais de um mês que foi lançado. E aí tem as características dessa família. Uma coisa que me chamou a atenção é que o modelo continua com o Mega Token, o Pro, da mesma forma que o Gemini 1.0 Pro, sim, pode ir até 2 milhões de tokens, né? E na época que foi lançado, é, entrada em imagem áudio ainda era experimental. Então, não é ainda um modelo multimídia em produção, mas eventualmente já está em produção. Aí tem uns exemplinhos que vocês, quando vocês entram nessa página aqui dos modelos do Google, ele descreve as características básicas dos modelos, que é basicamente isso daqui. Aí tem um cantinho lá que é exemplos. Aí você clica nos exemplos, tem umas coisas bem interessantes. Esse, esse videozinho aqui mostra como você usa o Flash para alterar uma figura. E essa alteração aqui parece bem trivial, mas não é. Pegar um carro e dizer, não, agora eu quero essa figura aqui onde o carro virou um conversível. Não porque a capota sumiu, o que é relativamente fácil, mas apareceu aqui a capota de pano, né, dobrada em cima da traseira do carro. Então ele entendeu exatamente o que significava transformar esse carro num carro conversível. Desenhou aqui. Quanto tempo um Flash fez isso? Rapidinho. O que você, autor, precisou fazer? É só escrever essa frase. Tem um outro aqui que é bonitinho, mas também é bem simples. Ele pega uma foto de um gato, uma, uma almofada e manda fazer eu não esqueço isso o nome em português, que é cross stitch, mas é essa forma de você fazer um bordado, né, que ele pega a imagem do gato e como que borda a imagem do gato na almofada e produz uma almofada com esse forma de bordado aqui. Então, nota que essa figura daqui é uma mistura dessas duas. Mas
com essa transformação do cross-stitch. Então, de novo, uma frase, duas imagens e o Flash conseguiu produzir o resultado final aqui. Nesse vídeo aqui, que é o mesmo, né? Tem vários outros exemplos desses, de como você usa o Flash, e eu chamei atenção aqui para características multimodais do, do modelo. Essa outra aqui, eu adoro croissants, né? Então, aqui tem um exemplo de croissant, que está nesse filmezinho aqui também, é, mas um pouco mais sofisticado. Eu dou a imagem do croissant, aí eu quero que o modelo descreva o que está na imagem e depois me diga qual é uma receita para fazer croissants. E essa receita tem que ir num determinado formato em JSON. Então está aqui o resultado do. O prompt é isso, né? O prompt é a imagem, a fotografia dos croissants e só essa informação. O prompt todo, o prompt é isso aqui. São essas três frases. Aí ele produzir uma análise do que é a figura. Então ele analisa a figura e chega à conclusão que isso aqui tem uma são croissants fresquinhos, etc e tal. E aí ele sintetiza, isso aqui ainda é a descrição da imagem. Então ele aqui começa, é que eu não coloquei tudo aqui, mas tem a descrição da receita para você criar croissants, ó, cozinhar croissants. Então nota que é a interpretação de uma imagem, a descrição da imagem, que é tudo isso aqui, uma descrição bastante detalhada na imagem, e depois procurar em algum lugar, né, no próprio modelo, no caso, ou na web, qual seria a receita do croissant. Então, muita coisa misturada para produzir uma resposta a um prompt bem pequenininho. Tudo isso usando esse modelo aqui, o Flash Thinking. Thinking porque eu estou pedindo a ele para raciocinar passo a passo e me ao descrever a imagem e depois procurar qual é a receita dos croissants. Bom, a última coisa que apareceu, pelo menos a última coisa que eu conheço, que o Google lançou foi o Gemini 2.5 Pro, que foi lançado há poucos dias atrás. Tem duas versões dele, o Pro Preview, que é pago, que está em produção, e um experimental que ainda não, de fato, foi para produção. O que que tem o Gemini 2.5 Pro? Bom, mesma coisa que eu acabei de demonstrar, né? Você pode dar como entrada texto, áudio, imagem, vídeo. Todos os exemplos que eu mostrei agora são de prompts envolvendo esses objetos multimodais, mas ele só produz texto na saída. Por alguma razão que eu ainda não entendi, esse 2.5 Pro aceita uma janela de 1 milhão de tokens. Não é aquela janela de 2 milhões de tokens do Pro, 2.0 Pro e 1.5 Pro. Enfim, vamos ver o que vem por aí. A notícia interessante é que, primeiro, ele contém informação bem recente, ou seja, o treinamento do modelo para treinar o modelo, eles usaram dados tirados da web até janeiro desse ano. É bem recente isso. E a segunda novidade é que ele é melhor do que o A3 Mini High, que é o melhor daquele grupo de modelos que aparece naquela figura que eu mostrei no começo da apresentação. O GPT 4.5, que a OpenAI acabou de lançar, o Claude DeepSeek R1, que eu comentei aqui com vocês em alguma hora. A proposta, a OpenAI acabou de lançar o GPT 4.1. Eu nem li ainda o que tem. Então, de repente, ele já não é mais o modelo melhor, né? Mas vamos ver. Ele é bem melhor do que o A3 Mini High, que é muito bom. Aí tem um videozinho que vocês podem olhar aqui
que ele usa o GPT 2.5 Pro para desenhar gráficos. Isso aqui não é um gráfico, isso aqui é um gráfico animado. Então você tem aqui a esperança de vida e saúde, enfim, desde 1950 até 2007. E aí você puxa esse slider aqui e ele vai mudando essas bolinhas. Tudo isso aqui feito automaticamente pelo GPT 2.5 Pro. Tem aqui uma, se você entrar lá no modelo, tem um resumo das características do modelo. E tem uma coisa aqui que é a última coisa que eu queria comentar com vocês, que é a noção do search grounding. Logo no começo, eu comentei com vocês que uma das coisas interessantes do Google era a ideia de treinar o modelo e verificar os fatos se o modelo produz. E se ele produziu o fato correto, ele tem um reforço. Se ele errou, ele tem que corrigir a saída. Isso aqui, a ideia é essa, mas a ideia é feita em tempo real. O que que isso aqui é? No fundo, é uma maneira de você introduzir mais informação na resposta da LLM e verificar a correção. Se vocês acessarem o Google hoje em dia, ele produz como uma resposta que é um resumo do que vocês pediram, e do lado tem uns simbolinhos para vocês clicarem naquele link e irem para a página que gerou aquela informação. Isso é um negócio bem interessante, mas curiosamente o chat Bing Chat, o Bing Chat é contemporâneo do ChatGPT. E o Bing Chat, no final de 2022, já tinha essa funcionalidade. O que é de interessante nesse documento aqui do Google é que eles explicam um pouquinho como é que essa coisa é feita. No fundo, o que eles dizem é que quando você produz a resposta, a LLM produz a resposta, ele produz um prediction score. Quer dizer, qual é a avaliação que é feita daquela resposta. Essa variação é simplesmente um número real entre 0 e 1. Aí, dependendo do que o modelo retorne como score, você pode, se o score for baixo, se for próximo de 0, a resposta gerada pelo modelo, de acordo com o julgamento do próprio modelo, ela é adequada para o que o usuário pediu, adequada a responder o prompt. Se o modelo produz um prediction score mais alto, é sinal de que a resposta que o modelo produziu deve ser alguma coisa que melhore ou que forneça mais informação ao usuário se você for procurar na web. E aí tem uns exemplos aqui, vou pegar só o primeiro e o último, né? Escreva um poema acerca de. Acho que isso aqui é uma flor. Aí é bom, o modelo vai escrever o poema e pronto, você não precisa procurar nada na web, porque o prediction score que o próprio modelo devolveu é um prediction score bem baixo. Isso em oposição, você perguntar quem venceu a última corrida de Fórmula 1. Bom, não é possível o modelo ter sido treinado para isso. Afinal de contas, qual é a última corrida de Fórmula 1? Domingo passado. Sei lá, daqui a uma semana vai ser outra coisa. Então, isso daqui não é alguma coisa que o modelo consiga prover uma resposta adequada. Então, o prediction score é alta, significa que a resposta deve ser complementada à resposta. O modelo, de fato, deve procurar mais informação, não é porque colocar lá o linkzinho. Então, esse documento aqui tem um pouco mais de informação, embora não muito detalhada, de como é que aparecem aqueles linkzinhos dentro da resposta lá do Google ou da resposta do. Acho que eu mostrei para vocês quando eu mostrei o ChatGPT, e o ChatGPT tem dois botões de Search e de Vision. É quando você clica você ativa o botão de Search, o que o ChatGPT está fazendo é isso que eu acabei de mostrar para vocês, e que é nativo do Gemini.
Bom, aí tem outros modelos do Google na família do Gemini, que eu não vou gastar mais tempo aqui, inclusive um específico para vídeo, um específico para imagem, etc. A última coisa, antes de passar a palavra para o Victor, tem mais coisa. Esse site dos modelos do Google é relativamente semelhante ao site lá da OpenAI. Então, tem lá pelo final do site um botãozinho para você procurar exemplos, a Prompt Gallery. E a Prompt Gallery não é tão grande quanto a OpenAI, mas tem um bocado de elementos interessantes. Inclusive, um exemplo que gera. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu falei para vocês, tá? Um exemplo que mostra como é que isso aqui, a história do croissant, é feito, né? Bom, a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Victor vai falar desses dois últimos itens, é o tal do projeto Astra. Isso é um projeto experimental do Google, não tem muita informação sobre eles, mas vale a pena entrar nesse linkzinho aqui e ver o que eles estão atrás. No fundo, o que eles estão querendo demonstrar é o que eles chamam do um assistente universal. Esse demo aqui é bem interessante. Eles pegam um telefone celular e ficam passeando pelo escritório e perguntando, aponta o celular para um objeto, eles dizem, o que que é isso? Aí um assistente diz, isso aqui é uma maçã. Aí eles vão para o quadro negro, um quadro branco lá, que tem um esquema de uma arquitetura, apontam para aquele esquema e perguntam o que que é isso. Aí o assistente explica que isso aqui é uma arquitetura de cloud, não sei o que, blá, blá, blá. No final desse videozinho aqui, tem aquela brincadeirinha que tornou esse vídeo famoso, que no final a pessoa que está guiando a demo pergunta onde é que ela esqueceu os óculos. Aí o assistente diz, você esqueceu os óculos em cima da mesa que tem a maçã. Aí mostra o trecho de vídeo que tem a maçã e os óculos do lado. Bom, no fundo, o que que essa demo aqui está mostrando? Que com essa ideia de você ter um prompt muito grande, você pode pegar vídeo em tempo real, carregar no prompt e começar a interagir entre o que você aconteceu nos últimos 10 minutos e a informação que você quer que, naquele momento, que o modelo consiga te dar. É muito interessante essa visão deles, mas, no fundo, tem muito pouca informação sobre o Project Astra. Basicamente, eu tirei isso daqui dessa, desse pequeno blogzinho aqui, e olhando o próprio demo que eles mostram. Então, eu vou parar aqui e o Victor, então, eu vou começar o vídeo de novo, é, e passar a palavra para o Victor. Victor, vou desligar aqui. Tá bom. Você- Então, você pode compartilhar.